bloco na rua. Festa sem assédio. A gente te conta o que fazer em caso de importunação sexual. A gente também te dá dicas de como aproveitar a festa e chegar à quarta-feira de cinzas zerado. Carnaval em casa. Para os concurseiros, tempo livre é tempo de estudo. Eu quero é sossego. Feriado pode ser útil para adiantar o imposto de renda. Essas e outras notícias você confere nessa edição do Panorama que está começando. Olá, esse é o Panorama chegando nesta sexta-feira, 9 de fevereiro, já em ritmo de carnaval. Afinal, para muita gente, hoje é o último dia útil antes da folia. Sextou e é carnaval. Por isso, a edição de hoje já começa falando sobre as festas de rua aqui em Guarapuava. A Prefeitura preparou uma programação concentrada nesta terça-feira. A concentração tem início às 4 da tarde no Calçadão da 15, na esquina com a Saldanha Marinho. Já o desfile começa às 5 da tarde e segue até o Aterro do Lago. E é lá que vão ser os shows. Às 6h30 tem Samba da Flávia. Às 7h30 é a vez do grupo Das Antigas Pagode. Às 8h30, quem sobe ao palco é o grupo Por Acasos. E o Contemplação fecha a noite com o show a partir das 9h30. E para o carnaval ser ainda melhor, o que a gente espera é um feriadão de sol. E para saber se São Pedro vai ajudar, a gente recebe aqui no estúdio a Lilian. Lilian, vai dar para aproveitar os shows sem chuva? Os dias não vão ser chuvosos, Chelsea. Embora o sol não apareça o tempo todo, vai dar para brincar o carnaval e curtir os espaços ao ar livre da cidade também. Praticamente o tempo todo. Amanhã o céu fica encoberto. Já no domingo o sol brilha o dia todo. Na segunda, o sol entre as nuvens. E na terça-feira, bastante nublado com possibilidade de pancadas de chuva. Já o calor continua. Mínima de 17 amanhã e máxima de 30 graus no domingo. Embora o sol não vá castigar, vai fazer muito calor. Aí a gente junta altas temperaturas, consumo de bebidas alcoólicas e transpiração e o combo da desidratação está completo. Para saber como evitar o problema, a gente vai conversar com o repórter Gustavo Paulis. Bom dia, Gustavo! Bom dia, Lilian! Esse é um assunto que interessa a muita gente. Como curtir o carnaval e chegar na quarta-feira de cinzas zerado? Quem vai ajudar a gente nessa missão é a enfermeira Aldineia Martins, da Secretaria Municipal de Saúde. Aldineia, para quem vai curtir o carnaval, no sol, tempo encoberto, quais são as recomendações? Bom dia, Gustavo. Para quem vai curtir o carnaval, com certeza temos que começar por uma boa hidratação. Ingerir bastante líquido, tá? Dietas leves, tá? Nesse momento aí, quando a gente está ingerindo, e se as pessoas forem ter uma bebida alcoólica aí, a gente tem que alternar entre a bebida alcoólica e a hidratação com água, porque é muito importante para o nosso organismo. E também fazer aquela pausa, aquele descanso, a pessoa precisa reconhecer o limite dela. Então, se ela estiver cansada, ela tem que hidratar, beber água, comer frutas, roupas leves e não esquecer de um excelente protetor solar, sabendo que nós estamos em altas temperaturas aí e isso aí pode prejudicar a nossa pele. Nessa parte do ano, o consumo, muitas vezes exagerado, de bebida alcoólica é bastante comum. Existe algum meio para evitar ou fugir um pouco das ressacas? Olha, existe sim, por isso que eu estou falando assim que quem às vezes aumenta tanto a parte do consumo de álcool e a parte do tabagismo, a gente tem que cuidar, tá? Por isso que a gente tem que tentar evitar o máximo para não ficar nessa fadiga aí em relação à bebida alcoólica. Por isso que, se beber, coma, alimenta, faça uma alimentação leve, sem fritura, sem gordura, frutas, porque a fruta é rica em líquido, né? Com isso faz com que as pessoas vão ficar mais hidratadas e fazendo menos ressaca. E para quem foi curtir o carnaval de rua ou então na piscina, deu aquela queimada, o que fazer? Hidratação. Passar cremes protetantes, de proteção e hidratar totalmente a pele. Então, assim, evitar o máximo. Por isso que nós falamos aí em relação ao protetor solar. Sair desse sol que faz mal à pele, trazendo câncer de pele. Então, se quiser um sol, que tome esse sol pela manhã, que é o mais recomendado até umas 9 da manhã, e após as 16 horas, que o sol já está mais leve, procurando evitar esse sol que está fadigando aí toda a parte da pele da gente. Muito obrigado. Um bom carnaval para você ir de casa. Gustavo Paulis para o Panorama.
O carnaval tem festa, tem diversão, mas também tem abuso e desrespeito. Tem muito homem que acha que a folia é o aval para passar dos limites e, com isso, aumentam os casos de assédio. Sobre esse assunto, quem tem mais informações é o repórter Luiz Emanuel. Bom dia, Luiz. Bom dia, Chelsea. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, divulgada nesta semana, mostra que metade das mulheres brasileiras já foi vítima de assédio sexual durante o carnaval. E olha só, 73% tem medo de vivenciar uma experiência como essa. Eu estou aqui com a advogada Juliana Preisner do CRAM, que é o Centro de Referência no Atendimento à Mulher de Guarapuava. Juliana, quais são as medidas que a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres está tomando para evitar esse tipo de situação? A Secretaria foi um dos 41 municípios que aderiram à campanha estadual Assédio Não é Folia, Não é Não, que visa conscientizar homens e mulheres sobre o que caracteriza a importunação sexual durante o carnaval e também na questão da divulgação dos canais de denúncia, caso alguma situação seja presenciada ou você venha a sofrer com uma importunação durante os dias de folia. A Secretaria também alinhou com a Polícia Militar para o recebimento das denúncias, o atendimento das ocorrências durante esses dias de folia e o encaminhamento das vítimas. Embora a responsabilidade pelo assédio e importunação sexual não seja da mulher, o que elas podem fazer para tentar se precaver? No carnaval, é bem comum que haja explosão dos crimes sexuais, em que as mulheres sejam as principais vítimas desses crimes. Como orientação, porque durante esse carnaval é bem comum que haja aplicação do golpe do Boa Noite Cinderela, da colocação de substâncias aliativas para que reduza a capacidade de reação das vítimas, orientamos para que evite ali compartilhamento de bebidas, que se possível utilize copos com tampa e que não aceite bebidas de estranho. Durante o transporte público, por exemplo, deslocamento, você está se sentindo incomodada porque alguém se sentou ao seu lado, mesmo havendo outros locais vagos no transporte, procure então se deslocar ali ou ao cobrador ou mais perto do motorista. Se notou algo estranho, solicite ali o atendimento, peça para que encoste ali o transporte, solicite ali a ajuda. Se possível também sempre ande ali com um grupo de pessoas conhecidos, mantenha sempre o contato com algum amigo. Se for ao banheiro, porque é comum também que sempre tenha nesses predadores a espreita dos banheiros públicos. Então, se possível, vá com alguém ali para o banheiro. Se você tiver se sentido incomodada ou perseguida, procure um local, então um estabelecimento para entrar, para pedir ajuda. Se for possível, acione a polícia militar ou então peça para que alguém acione a polícia ali para você. E para as outras pessoas que perceberem o assédio, como elas devem se comportar? É dever de todo cidadão intervir nas situações de violência contra a mulher, desde que isso não o coloque em risco. Então, percebeu, por exemplo, que o amigo está sendo inconveniente, intervenha, o afaste dessa vítima e solicite ali o respeito. Se possível, presenciou, registre ali a situação, guarde fisionomia da pessoa, roupas, características, tatuagens, modo de andar, falar, acione a polícia militar, informe o que está acontecendo. Se possível, também oferta ali o apoio à vítima, fique no local com ela, ou então, se ela estiver ferida, precisando do atendimento médico, acione o SAMU, aguarde com ela até a chegada do SAMU. Não sendo possível, então, encaminhá-la o mais rápido possível para um atendimento médico. Muito obrigado, bom carnaval. Luiz Emanuel para o Panorama. Agora a dica para quem prefere o sossego à folia. Uma opção para esse feriado é a caminhada pelo Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança. A atividade está marcada para segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Para mais informações, é só ligar para o número 99969-6254. Economia solidária e empreendedorismo são nossos assuntos depois do intervalo. Em pouco mais de um mês, tem início o período de entrega do Imposto de Renda 2024. Por isso, já tem gente que vai usar o feriado para separar todos os documentos e garantir que a prestação de contas seja tranquila. Ana Rúbia é professora e esse ano deve fazer a declaração do Imposto de Renda pela primeira vez. Para não errar durante a prestação de contas com a Receita, ela tem buscado informações
mesmo antes da abertura do prazo de entrega. Eu espero poder ter mais experiência para que nos próximos anos seja mais fácil, né? A preocupação de fazer tudo certinho não é exclusiva da Ana Rúbia. A maior parte dos brasileiros busca estar em dia com o leão e, para isso, ter informações é fundamental. A declaração do IR 2024 tem poucas mudanças comparado ao ano passado. A principal é a correção da tabela. Por exemplo, quem recebeu até 2 salários mínimos em 2023 está isento. Geralmente as principais dúvidas dos contribuintes estão relacionadas a quais são os rendimentos que eles possuem que são tributáveis, quais desses rendimentos tributáveis eles precisam fazer o recolhimento individual e quais eles têm a retenção diretamente na hora do pagamento. Outra dúvida muito relacionada é em relação às possíveis deduções legais que eles podem realizar a fim de abater o imposto já recolhido ou evitar o recolhimento durante o ato de declaração do imposto de renda do ano 2024. A não entrega do imposto de renda implica em uma série de consequências. Elas podem estar associadas principalmente ao bloqueio do CPF do contribuinte. Esse bloqueio ele vai gerar a impossibilidade de utilização de serviços públicos, como, por exemplo, o INSS, o SUS e também a serviços privados como o banco. Para não ter problemas de última hora, Patrícia já está separando os comprovantes para entregar ao contador. E ela está certa. Afinal, são eles que garantem que o contribuinte não pague mais imposto do que deve. As notas, que é muito importante, tudo que você usa, saúde, escola, tudo isso você anexa e é restituído. O processo de declaração do imposto de renda de pessoa física é um processo simples, que se torna cada dia mais simples, embora ele possa ser trabalhoso dependendo da quantidade de fontes de renda que a pessoa tem e das deduções legais que vão ser feitas. A Receita Federal disponibiliza o aplicativo e nesse aplicativo você insere todos os dados a respeito das suas fontes de renda, seus gastos, seu patrimônio e o próprio programa, o próprio aplicativo da Receita faz o cálculo do imposto devido ou do imposto que vai ser restituído ao declarante, ao contribuinte. O ano passado a gente ainda teve a novidade de que a Receita Federal disponibilizou as declarações pré-preenchidas, onde ela buscou as fontes de renda que já foram declaradas em diversos bancos de dados e as deduções, os pagamentos que a pessoa fez por determinado CPF e essa declaração já está pré-preenchida, então basta fazer uma conferência, fazer uma complementação e o próprio programa já faz o cálculo e indica para você se é mais vantajoso fazer a declaração simplificada ou a declaração completa. A declaração completa é aquela dedicada para pessoas que têm muitas deduções a serem feitas e é mais vantajoso. A declaração simplificada aplica lá um percentual de dedução único para todos e para quem não tem muitas grandes deduções, com planos de saúde, mensalidades escolares e tal, para esse pessoal compensa mais essa declaração simplificada. E esse ano ainda a gente tem a novidade de que temos uma correção na tabela do imposto de renda. Por isso que as famílias que recebem ou o contribuinte, na verdade, que recebe até R$ 2.824, ele fica isento no imposto de renda, ele não precisa fazer a declaração. As empresas de Guarapuava que querem participar de licitações públicas agora têm uma chance de entender como funciona todo o processo. Isso porque a Agência do Empreendedor e o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, estão fazendo consultorias gratuitas. Rosinha trabalha com a confecção de uniformes escolares e profissionais. Vender para prefeituras, para ela, significa impulsionar o negócio. Por isso, assim que soube da consultoria, correu para agendar um horário. Eu vou sair daqui assim, sabendo o que eu vou fazer a partir de agora, entendeu? Não estou perdida no mundo. Então, ser bem guiado, bem explicado, bem orientada. Independente do tamanho da empresa, se o objetivo é vender para órgãos públicos, participar da consultoria vai ajudar. Então, a orientação aqui ela é pautada nisso, em mostrar como a empresa pode fazer para participar do processo licitatório. Se você tem interesse em participar das consultorias, pode entrar em contato pelo WhatsApp. O número é
3142 1844. Enquanto algumas pessoas procuram ampliar o próprio negócio, outras ainda sonham em abrir uma empresa. No Brasil, 80% dos novos CNPJs são veiculados ao MEI, que é o microempreendedor individual. Luiz Eduardo é um jovem estudante de administração. Uma das motivações para buscar a formação na área é a vontade de empreender. E o negócio próprio já tem local certo, Guarapuava. É uma cidade que está em crescimento, você pode ver que a cidade hoje está expandindo, então acredito que hoje é uma boa oportunidade daqui para frente você poder empreender em Guarapuava, você fazendo um diferencial, né? O que para o Luiz é vontade, para o Matheus já é realidade. Formado em jornalismo, ele é um dos fundadores de uma empresa de consultoria em comunicação, que atua aqui em Guarapuava. A ideia do empreendimento veio da percepção de que havia uma brecha para esse tipo de serviço, a chamada janela de oportunidades. A gente precisa resolver o problema de outra pessoa. Se você cria uma empresa e não resolve o problema de ninguém, não tem sentido você ter essa empresa. Por incrível que pareça, não é o dinheiro que movimenta, vamos dizer assim, a ação empreendedora, é a necessidade de realização, de preencher uma lacuna e uma prestação de serviços, né, que não tem na sua cidade. Isso seria uma identificação de uma oportunidade de negócio. Estar atento às janelas de oportunidades abertas é fundamental para quem quer empreender, mas só isso não basta. O sucesso só vem depois que são vencidos muitos desafios, e para isso, conhecer os riscos previamente é fundamental. E o empreendedorismo ele trabalha em cima de alto risco, em cima de instabilidade, em cima de renda variável, né? No mercado há um ano, Matheus já superou uma série de ameaças à continuidade do negócio próprio. Falta de incentivo, até mesmo falta de verba, falta de recursos, falta de reconhecimento. Isso é uma coisa que é muito comum, né, para quem é pequeno. E para quem é empreendedor pequeno, sofre uma pressão muito maior do que quem é uma empresa grande. Estar preparado para enfrentar os riscos é o primeiro passo para superar os desafios. Por isso, aqui em Guarapuava, quem quer abrir um negócio pode procurar por orientação na agência do empreendedor. Aqui, todos os serviços prestados são gratuitos. Então, antes de você abrir um negócio, a gente dá toda a orientação de como que faz, como que abre, o que precisa, quais atividades que enquadram. Daí, depois disso, então, a gente oferece o atendimento já para a formalização em si, né? Então, a gente faz a formalização aqui. E a gente fala agora de um outro tipo de negócio, a economia solidária. Ela é uma alternativa de trabalho e de renda que movimenta por ano, no Brasil, 12 bilhões de reais. Em todo o país, Emily, são mais de 20 mil empreendimentos que adotaram esse modelo, que não tem a figura de um patrão e que todos os colaboradores dividem igualmente os lucros. Um negócio sem patrão em que os próprios trabalhadores fazem a gestão do empreendimento. Essa é a principal característica da economia solidária. Um modelo em que todos os envolvidos atuam colaborativamente e dividem os lucros gerados. Em Guarapuava, uma dessas iniciativas é o Mercado Produtos da Terra, uma espécie de cooperativa em que atuam 23 famílias. Uma delas é a do seu Mauro César. Ele produz em casa pão, cuca e bolacha, produtos que são vendidos no mercado. O atendimento ao público é realizado em esquema de rodízio pelos participantes. Então ele fica um horário mais flexível para poder trabalhar e fazer as coisas em casa também. A perspectiva solidária inclui, além da colaboração, a responsabilidade social e a preocupação com a sustentabilidade. Por isso, o respeito à natureza e à diversidade são fundamentais. Também é regra produzir sem explorar os trabalhadores e manter uma relação direta com os consumidores. Valoriza a produção daquele local, os produtores, os negócios, né, os empreendimentos locais. E dentro de uma lógica que todo mundo coopera e se respeita, né? Não tem essa exploração. Para Guarapuava é muito importante, porque seria uma alternativa, né, de geração de emprego e renda, isso aumentaria o poder aquisitivo dessa população que estaria mais vulnerável e, com isso, melhoraria a qualidade de vida dessa população. Mesmo que o modelo de economia solidária não tenha como objetivo a lucratividade, os produtores deste ramo são considerados empreendedores, já que o setor possui o viés econômico e sustentável. Todos que trabalham de uma forma solidária dentro
desse modo de trabalho novo, é considerado um empreendedor. Isis participa de outra ação de economia solidária de Guarapuava, a Feira do Produtor. Ela e as irmãs ganham o pão de cada dia produzindo e vendendo peças artesanais. Muito gostoso, é gratificante você produzir alguma coisa, sair, ter público para adquirir o que você faz, é muito bom. Chega um momento que é mais gostoso vender o produto, te dá mais alegria do que o dinheiro em si. Muito bom. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os pontos positivos e negativos do uso de telas pelas crianças. E é só passar o carnaval que, na sequência, tem mais festa em Guarapuava. É a edição verão da Guarapuava Gastronômica. A primeira edição 2024 do maior festival gastronômico da região já tem data e local definidos. A Guarapuava Gastronômica será realizada entre os dias 22 e 25 de fevereiro no Centro de Eventos da Cidade dos Lagos. Já confirmaram presença 30 restaurantes e 11 cervejarias. Essa edição de verão tem uma atração extra, a primeira Expo Festas. Está aberta a temporada de concursos públicos. Há vagas em aberto em órgãos federais, estaduais e municipais. A possibilidade de uma carreira estável tem despertado em muitos brasileiros a vontade de estudar. Conquistar estabilidade financeira é o objetivo de muitos brasileiros. O Renan tem apenas 22 anos, mas, desde que se formou em Direito no ano passado, ele enxerga na aprovação num concurso público o melhor caminho para uma vida com mais segurança e equilíbrio, tanto para ele como para o restante da família. Meu pai está buscando se aposentar também, depois de tantos anos trabalhando. Essa é a oportunidade que eu tenho de conseguir fazer ele se aposentar até mais cedo. Renan tem clareza de que a jornada até a aprovação no concurso público é longa. Para facilitar o percurso, ele estabeleceu bem os seus objetivos. O meu foco é agora meu estágio de residente no Ministério Público e estudar para um concurso. Essa jornada de estudos que o Renan está começando exige muito esforço, disciplina e organização. Bom, abrir o edital, a pessoa ela já tem que... A primeira coisa é organizar o tempo da vida dela. Então, a primeira parte da divisão que o concurseiro tem que fazer é dividir as disciplinas conforme a vida real dele. E a preparação para as provas vai além de dominar o conteúdo solicitado. É preciso aprender a lidar com a pressão e a dosar a ansiedade, mesclando tempos de estudo com momentos de lazer. Como tudo na vida, né, o equilíbrio é a fórmula, né? A pessoa conseguir assim estabelecer uma rotina de estudo, mas não esquecer da vida pessoal dela, né? Porque assim, por mais que você precise estudar muito, né, para conseguir uma vaga num concurso, você precisa também cuidar da tua saúde física, da tua saúde mental. Na era dos empregos informais, o concurso público oferece segurança financeira e um horário fixo de trabalho. Isso atrai desde quem está entrando no mercado até os trabalhadores autônomos. O concurso é, para mim, uma segurança, coisa que a vida de autônoma não me dá, o concurso me permite, que é aquele salário fixo, a segurança de que todo mês vai estar lá. É essa segurança o que busca também o Diogo. Formado em Publicidade e Propaganda, ele já fez um concurso e se prepara para o próximo. Eu peguei o edital, li todo ele e vi o que conteúdo que ia cair. E aí eu ia pelos conteúdos, assim, algumas teorias e tal, eu ia no YouTube e, como eu tinha mais facilidade de entender pelo YouTube. O uso de telas já faz parte do dia a dia de todos nós, até mesmo das crianças. Mas para que esse uso não se torne um problema, é preciso o controle e a supervisão pelos pais. Luiz Henrique tem 5 anos e desde os 2 usa o tablet para assistir vídeos e jogar. No início a gente colocava apenas o YouTube Kids para ele, que é onde que a gente consegue controlar todos os vídeos que ele vê. A gente sempre acompanha. A vigilância em relação ao conteúdo consumido não impediu que o comportamento do menino mudasse. A professora notou que ele estava mais agitado no período que passa na escola e chamou os pais para conversar. Daí a gente colocou o limite de horário, colocou 1 hora para de manhã e 2 horas para tarde. E a gente viu uma evolução, sabe, no comportamento dele, principalmente na escola. Esse cuidado com o tempo de tela é fundamental. Os eletrônicos não podem ser usados para acalmar as crianças. Isso é errado, porque acaba que fala muito mais sobre os maus hábitos dos pais irresponsáveis.
né? Porque para se obter uma meta-etiquetação da criança é muito mais fácil você ir jogar um dispositivo, uma tela na frente dela, do que você, de fato, estar ali para atender a necessidade dessa criança. Os malefícios do uso excessivo de telas na infância são inúmeros. Ansiedade, agitação, perda de atenção. Mas se esses dispositivos forem usados pelas crianças com um direcionamento, podem se tornar um benefício. Para isso, cabe aos pais selecionar o que vai contribuir para o desenvolvimento da criança. Foi o que fez a Hariane. O uso de telas pela Elisa foi direcionado. Nada de ficar rolando a tela. Porque quando fica muito livre, eles ficam naquela questão do ficar rolando, né? É ficar rolando vídeo, é ficar assistindo coisa que não, às vezes não pertence à idade deles, à faixa etária. Quando está usando o tablet ou o celular, Elisa está jogando Matific, um jogo virtual de raciocínio lógico. O Matific é um jogo de matemática em tecnologia. E a gente faz com os monstrinhos, tipo, os monstrinhos vão ajudando nós, tem fase. Então ela, além de tá na tela, ela tá aprendendo. Eu gosto muito desse jogo do Matific. A leucemia está entre os 10 tipos de câncer mais comuns no Brasil. O número estimado de novos casos por ano no país é de 11.540, segundo projeções do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Muitas vezes silenciosa, a doença, para ser identificada, precisa que sejam feitos rotineiramente exames de sangue. Além disso, é preciso que mais informações circulem. E é esse justamente o objetivo da campanha Fevereiro Laranja, tema da nossa conversa aqui no estúdio com o médico hematologista Leonardo Nardi Farinasso. Seja muito bem-vindo, né? Leonardo, é possível prevenir a leucemia? Então, a leucemia é um conjunto de tumores de câncer, né, com vários subtipos, e cada uma vem de uma linhagem. A nossa medula óssea ela possui ela que tem a capacidade de gerar tudo aquilo que é componente celular do nosso sangue, tudo aquilo que corre nas nossas veias, que corresponde às células. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, cada um com sua função. A leucemia basicamente é um tumor, um câncer originado dentro da medula óssea, que é popularmente conhecido como tutano do osso, que é a parte que compõe o osso, a parte mais gelatinosa que vai gerar o sangue e que vai dar, a partir de uma célula-tronco, vai dar linhagem a uma gama de células, os glóbulos brancos, as plaquetas e os glóbulos vermelhos. Se em algum momento dessa formação, dessa maturação dessas células, a partir da célula-tronco, tiver algum defeito, alguma alteração, isso pode formar uma célula diferente, uma célula tumoral que tem alta capacidade de replicação, que vai começar a gerar o que a gente chama de leucemia, que é um tumor da medula óssea, basicamente. Os fatores de risco principais aí, ela não é tão prevenível como outros tumores, como câncer de mama, que temos aí mamografias, ultrassom, ou câncer de colo de útero, que nós temos aí o exame de Papa Nicolau preventivo, que as mulheres habitualmente fazem. Os fatores de risco principais envolvem radiação, exposição a agentes virais, são fatores muito difíceis da gente conseguir realizar uma prevenção de forma rotineira, sabe? Muitas vezes o quadro da leucemia se apresenta de forma muito abrupta e que nos faz ter uma certa dificuldade em fazer uma prevenção. Muitas vezes a pessoa já abre os sintomas tendo o diagnóstico, então isso atrapalha muito, ainda mais por ser um dos tumores com maior capacidade de duplicação, uma taxa de replicação muito alta, e isso faz com que a doença se comporte de maneira muito agressiva. E quais são as recomendações do Fevereiro Laranja? O Fevereiro Laranja, então, a leucemia, basicamente, ela tem um tipo de tratamento diferente de outros tumores. Muitas vezes é necessário fazer tratamento com um transplante. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o que é uma doação de medula, como que faz o cadastro no Hemocentro, por exemplo, para fazer o cadastro de se tornar um doador de medula. As pessoas acreditam que você tem que ir lá no osso, fazer um furo no teu osso para poder coletar a medula, para daí você se tornar um doador. Sendo que, na verdade, para você se tornar, entrar no cadastro do banco de doadores de medula aqui no Brasil, é simplesmente coletar um exame como qualquer outro, um exame que você faz uma punção de uma veia no braço, enfim, e coleta uma pequena quantidade de sangue, ali 3, 4 ml, e que vai ser utilizado para avaliar qual é o seu tipo
de HLA, que a gente chama, que é o antígeno de histocompatibilidade humano-leucocitário, que é para você avaliar se a tua medula, se as tuas proteínas são capazes de ser compatíveis com a medula de uma outra pessoa que está doente. Então, o exame, a forma de fazer a coleta é muito simples, é o que a gente faz rotineiramente em laboratórios para quando a gente quer fazer um exame de sangue qualquer de rotina que fazemos no nosso dia a dia. Muito obrigada. Obrigada. Emily, você tem o hábito de tomar café? Sim, eu tomo vários cafezinhos ao longo do dia, no trabalho, em casa, na faculdade. E você não é a única. 75% dos brasileiros toma pelo menos 3 xícaras de café por dia. Hábito que inclui a primeira dose logo cedo, antes de começar as atividades do dia. Na correria do dia a dia, o trabalhador brasileiro acaba muitas vezes negligenciando a própria alimentação. O café da manhã, considerado essencial pelos nutricionistas, é deixado de lado devido à falta de tempo ou de disposição. Esse é o caso da Daisy, que todos os dias sai de casa em jejum. Porque eu levanto bem cedo, 6h30, inicio no trabalho 7h30, daí o trânsito até chegar aqui, geralmente eu nunca tomo café da manhã em casa. As padarias podem ser uma alternativa para quem, assim como a Daisy, vive uma rotina frenética. Desde um pão na chapa, omelete, ovo mexido, bauru, pão com queijo também. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, o consumo da bebida fora de casa triplicou nos últimos 8 anos. Além das padarias, as cafeterias também contribuem com essa estatística. Em Guarapuava, porém, ainda não há uma grande adesão a esse tipo de jejum. E eu já percebi que o café da manhã para cafeterias, ele ainda não é uma coisa difundida. É muito mais o café da tarde, as pessoas se reúnem, fazem reunião, encontram amigos, enfim. O café da manhã, ele ainda é muito, em Guarapuava, é aquele café da manhã da padaria. Apesar da grande variedade e oferta, não é economicamente viável para todos comprar comida na rua, seja em padarias ou cafeterias. Para muitos, as refeições disponibilizadas para funcionários são essenciais. Para outros, essas refeições nem chegam a ser oferecidas em seus empregos. Quando há uma demanda maior por empregos, também melhora as condições de trabalho. O trabalhador pudesse escolher, diz, não, ali eu não vou trabalhar porque as condições não são as melhores, eu vou trabalhar num outro lugar. Daí a empresa, para competir por trabalhadores, vai ter que melhorar as suas condições. Tudo é uma questão de competição. Essa foi mais uma edição do Panorama, um telejornal laboratório produzido pelos estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da Unicef. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo carnaval para você. Tchau!